Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, mais um vídeo aqui do Zoeira. Antes, curta, compartilha, se inscreva aqui. Não se esqueça de hypar esse vídeo, conteúdo aqui, sempre pra vocês com informações do nosso Botafogo. Vamos lá ver a matéria e já eu volto. Vamos lá ver. O momento tá assim, ó. No gol, Neto, Léo Link. Se a gente. Aí, boa. Tirando o rodapé, aparece ali o Raul e ainda pode aparecer o Andrew, certo? Então tá. Vitinho e Matheus Ponte, Bastos e Caio, o Barbosa com David Ricardo, Alex Telles e o Marçal. Temos o Newton com o Alan e o Danilo, Savarino ainda, Joaquim Correia e o Santi Rodrigues, o Arthur com o Vidal, a novidade aí pintando, Natan Fernandes, Montoro, o Barreira e o Matheus Martins, Arthur Cabral e Cris Ramos, e o técnico é o Martim Anselmi. Com essas peças, o Botafogo ainda conta para 2026, ainda porque o Savarino pode sair e temos uma possível chegada a ser oficializada em breve, que é do goleiro Andrew, né? Então esse é o Botafogo. É um elenco, é que 2025 foi muito... Tem uns zagueiros que, como a Bárbara informou, que foram contratados, que ainda não foram registrados. Exato. Por isso que não estão ali, né? Não podem ser usados. Mas é um elenco que, para um 2025 muito tumultuado, não, o Djalma já estava na nossa arte, mas, por exemplo, o Andrew não estava, né? Não, tem o Riquelme, zagueiro que foi contratado. Riquelme ainda não aparece ali, mas é por isso, né? Não foram registrados aí. Um 2025 muito tumultuado. Mas é um elenco que a gente não olhava e falava, vai passar dificuldades. Corrigiu uma rota em 2025, porque criou problemas para si, mas soube corrigir. Mas não era para ter passado tanta dificuldade. Não, mas assim, no futebol, pelo menos no meu modo de ver, você não tem uma coisa que determina... São várias parcelas. Agora, quando você tem uma demora na escolha de um treinador, escolhe um treinador sobre o qual você não tem muita convicção, que foi a escolha do Renato Paiva. E depois, quando você desliga esse treinador, demite esse treinador e traz um outro treinador que primeiro precisou ser alfabetizado em futebol brasileiro, em situações do futebol brasileiro, e quando ele estava terminando toda essa alfabetização, o campeonato estava terminando também. Coincidiu. O David Ancelotti, provavelmente, se continuasse no Botafogo esse ano, ele seria um técnico com um trabalho muito melhor do que o que foi ano passado. Agora, isso já está feito. E aí você tem, eu acho que esse é um acerto, que a Bárbara pode até trazer mais informações, outras informações, sobre o início de trabalho do Martim Anselmi. Você começa o ano com uma comissão técnica definida. Um técnico que tem propostas interessantes por trabalhos mostrados em outros clubes, não dá para contar muito do Porto, que foi muito breve. Enfim, eu acho que esse é um acerto. Outra questão é tirar essa nuvem de desconfiança que todo movimento que o Botafogo faz, essa nuvem acompanha. Temos então essa volta da Bárbara aqui. Bárbara, em que pé está esse transfer ban do Botafogo? Porque o Botafogo já anunciou algumas contratações, mas ainda não pôde registrar. Isso significa o quê? É bom você levantar esse assunto até, Mari, porque esse é um assunto que gera algumas dúvidas na torcida, né? O Lucas Vidal, uruguaio, vindo do Nacional, foi o primeiro reforço anunciado pelo Botafogo para essa temporada 2026, e aí a galera às vezes fica, mas como é que tá contratando, se tá sob transfer ban da FIFA, né? E aí a gente até publicou a matéria no GE há pouco, esclarecendo alguns pontos dessas restrições impostas pela FIFA, né? Mas na prática, o transfer ban não é uma limitação jurídica, né? Internamente, a gente conversando com algumas fontes, a gente ouviu até que são contratos juridicamente perfeitos, né? O Botafogo tem 3 reforços acertados para a temporada 2026, além do Lucas Vidalba. A gente tem a assistente virtual tá falando aqui, se ela estiver vazando, vocês me perdoem, mas ela desandou a falar que nem maluca. Além do Lucas Vidalba, a gente também tem 2 reforços encaminhados para a zaga, né? O zagueiro Riquelme, vindo do Sport, o zagueiro Ítalo estava no time de desenvolvimento do Toronto FC, no Canadá. Então já tem 3 contratos, 3 reforços acertados para 2026, né? A grande questão é que enquanto perdurar esse transfer ban imposto pela FIFA, que eu lembro aqui, que é um desdobramento de um não pagamento do Botafogo ao Atlanta United pela contratação do Thiago Almada em junho de 2024. Enquanto perdurar esse transfer ban, o Botafogo não pode registrar formalmente esses atletas. Eles podem frequentar as dependências do clube, as instalações normalmente, estão treinando, tanto o Riquelme quanto o Ítalo e o Vidalba se apresentaram junto com o elenco do Botafogo no último domingo, para o primeiro dia de trabalho aí da comissão do Martim Anselmi. Mas é uma restrição burocrática. O Botafogo pode celebrar contratos com quaisquer jogadores, com quaisquer clubes. Não há um impedimento jurídico
para que isso aconteça. A grande questão é que o Botafogo não pode registrar, né, não pode formalizar, regularizar esses vínculos nos órgãos de registro do futebol brasileiro. E aí a gente tanto fala aqui do BID, né, o Boletim Informativo Diário da CBF, que é onde tem que constar os contratos entre as partes, né, entre jogadores e clubes, para que esses jogadores tenham condição de entrar em campo em torneios da CBF. Então, enquanto existir essa pendência do transfer ban, o Botafogo não pode registrar atletas, mas pode contratá-los, pode, enfim, celebrar quaisquer vínculos que acharem interessantes no mercado. Então você citou 3 novidades, mas o Wallace Davi, que não deixa de ser uma novidade, já indica pra gente que o Botafogo está otimista na reversão desse transfer ban, né? Porque afinal de contas já conta com 4... Desculpa, Mari. Na própria nota que o Botafogo solta quando confirma ali a sanção, né, esse transfer ban da FIFA, o próprio Botafogo chega a dizer que vai ser muito ativo no mercado para 2026. Esse transfer ban, até o momento, a gente não sabe de quaisquer acordos, né, entre o Botafogo e o Atlanta United para reversão, né, para o pagamento, seja para o pagamento das cifras, enfim, um acordo para parcelamento, né. O Botafogo foi condenado a pagar 21 milhões de dólares, coisa de 114 milhões de reais, ao Atlanta United por causa do Thiago Almada, né? Quando a negociação foi celebrada em junho de 2024, existia ali um acordo de um parcelamento de 4 anos, as 2 primeiras parcelas foram pagas, mas em um documento que o Atlanta United envia à FIFA, na ação que eles movem, né, contra o Botafogo, estaria escrito que a pendência, né, deveria ser quitada até junho de 2026. E aí, enfim, o Botafogo foi condenado a pagar esses 21 milhões de dólares, e nesse momento existe uma negociação aí para que o Botafogo tente parcelar esses valores, não tem que pagar, não tem que quitar essa pendência financeira com o Atlanta United à vista, mas eu reforço aqui que até o momento, pelo menos, a gente não tem quaisquer desdobramentos, né, não tem fumaça branca ainda, né, vinda do lado dos Estados Unidos de que chegaram a um acordo para o pagamento dessas quantias, mas o Botafogo segue otimista que tudo vai se resolver ainda nesse início de janeiro. De Ricardo, do Botafogo, tá com a orelha quente esses dias, viu? Por conta principalmente dessa janela de transferências. O Botafogo, o atual clube dele, recusou mais uma proposta para tirá-lo do clube carioca. O Torino, da Itália, fez mais uma proposta ao Botafogo, dessa vez uma proposta de, olha Renan, empréstimo de 1 milhão de euros, que dá aí cerca de 6 milhões e 200 mil reais, mais uma obrigação de compra de quase 38 milhões de reais, a partir da quantidade de jogos disputados pelo zagueiro piauiense. O Botafogo, no entanto, recusou essa proposta. O GE. Globo apurou que o David Ricardo, que é daqui de Teresina, é visto internamente no Botafogo como um bom nome negociável no elenco, mas o clube não cogita emprestá-lo e sim vendê-lo em definitivo. A expectativa do Botafogo é negociar o David Ricardo por valores entre 8 e 9 milhões de euros, algo na casa de 50 milhões e 56 milhões de reais. Foi formado na base do Fluminense daqui do Piauí, comprado pelo Ceará, e aí depois o Botafogo adquiriu junto ao Vozão por 11 milhões de reais e viu o zagueiro piauiense se tornar titular na temporada de 2025, atuando em 29 jogos com a camisa do Botafogo, com 2 gols marcados e uma assistência. Bom, galera, tá aí, né, informações do nosso Botafogo. Uma confusão que tá esse Botafogo, hein? A gente esperando 2026 mais tranquilo, mas tá uma confusão, é transfer ban, é não sei o quê. Aí deve aqui, deve ali, e aí não pode contratar, mas contrata. Que confusão, é? Aí Savarino fica, Savarino sai, é quase certo de que o Savarino vai sair. Isso a gente já conversou aqui no canal, não deve ficar realmente no Botafogo. Falta só o jogador concordar. O time não quer ele tem que concordar, cara. Vai ficar fazendo o que aqui no Botafogo, né? O Botafogo não quer o jogador, né? Já tá lá conversando com o Fluminense, já conversou com o Fluminense, vai vir um moleque novo, não sei o que, vai o Savarino, mais um dinheiro. Bom, pro Botafogo não é um mau negócio, não. São 10 milhões, né? Aí no Savarino, mais um jogador promissor do Fluminense, que tem uma base assim, que a gente sabe que o Fluminense faz base muito boa, diferente do Botafogo. O contrato do Savarino acabava em 2026, no Fluminense ele vai ter uns 3 anos de contrato, provavelmente o Savarino vai aceitar isso aí e vai receber um salário até maior que o do Botafogo. E aí fica, tipo, chegando pouca gente, muita gente saindo, o Botafogo parece estar querendo reformular esse time, botar um time mais novo, tirar uma galera mais cascuda, e ó, não para de chegar proposta, agora chegou pro Arthur, tá? Não é o Arthur Cabral não, o Arthur. O Olympique de Marseille faz proposta pro Arthur, cerca de 50 milhões de reais. Só que o problema é que o Arthur custou 60, o Botafogo, né? Esse é o problema. Aí tem o Arthur Cabral também, que parece que tinha, né, sondados aí mais proposta para ele também, por um valor de
50 também, 48, 50 milhões, mas é outro jogador que custou mais que isso. Aí o Botafogo estaria realmente perdendo dinheiro. O Botafogo não está podendo perder dinheiro nenhum nesse momento. Tipo, o zagueiro do Botafogo. Aí, né, o David Ricardo o Botafogo recebeu uma proposta do Torino ali da Itália e tal, e recusou. É um dinheiro bom. Por quê? Ele veio por 10 milhões ao Botafogo. Se vender por 50, o Botafogo lucra 40. Só que a gente não pode perder esse zagueiro agora. Não por esse valor, tem que ser um pouquinho mais. O Botafogo não pode se desfazer do time todo. John Tex, está acontecendo, meu filho? Você precisa aparecer, dar uma luz aqui que a gente está meio confuso. Está acontecendo com o Botafogo. Não dá para ficar passando um pano, não. Tu foi brilhante em 2024 e ficou em 2024. 2025 foi um terror no Botafogo. Um terror. E 26 a gente está vendo meio que nublado o tempo ainda está acontecendo, John Tex. Aparece, dá uma luz, dá uma entrevista, fala com a galera. A gente está ansioso. Tá confuso esse Botafogo. Aí sai o Marlon Freitas, vai sair Savarino. Será que David Ricardo vai sair? Barbosa pelo menos deve ficar. O cara é um pilar aqui no Botafogo, na zaga do Botafogo. Não dá para sair agora. Então a gente tá aí vendo o que vai acontecer com esse Botafogo que já começou 2026. Muito estranho, muito esquisito. O Campeonato Carioca já começa em breve. O Brasileirão já começa em breve. O novo técnico já chegou, já está fazendo o seu primeiro treino, já está conhecendo o seu elenco. E ele mesmo disse que o Arthur, por enquanto, ele não queria que o Arthur saísse, não. O Arthur acabou de receber essa proposta aí. Ele falou já deixou claro que não, conto com o Arthur, o Botafogo não tem atacante. Ele tem que deixar o cara contra isso. Você não pode mandar todo mundo embora e ficar sem time para jogar. Né? Que nem o Ancelotti, por exemplo. Depois a culpa do técnico. O Ancelotti em 2025, aí, o tempo que ele ficou no Botafogo, ele não teve o seu elenco na mão. Em certa parte também era culpa do preparador físico dele, que aí também é culpa dele. Mas assim, ele não teve o elenco do Botafogo todo na mão. A gente olhava o elenco do Botafogo, pô, mas esse time aqui podia estar melhor, né? Podia ter ganhado alguma coisa aqui. Mas toda hora o departamento médico cheio, assim, igual UPA. Difícil. Então nem sempre é culpa do técnico. Aí desfaz um time todo. O que o técnico novo do Botafogo vai fazer? Nada. Que é difícil, hein, Botafogo. Mas vamos continuar acreditando que dias melhores virão. Vai ter que ser rápido. Porque... o Carioca não importa tanto. Se bem que agora vale 30 milhões. É um dinheiro, hein? É um dinheiro. É muito dinheiro. Um campeonato regional vale 30 milhões. O valor histórico. Nunca teve essa premiação toda. Então o Botafogo começar a enxergar com uns bons olhos. Não só pelo título do campeonato carioca, mas pelo valor, que é muito importante. O Botafogo está precisando de dinheiro, precisa pagar os caras que estão devendo lá para acabar com esse negócio de transfer ban aí. Então o Botafogo está querendo fazer dinheiro talvez para isso, para poder quitar, não vai pagar à vista, mas conseguir quitar ali e liberar as contratações. Então o Campeonato Carioca pode ser um dinheiro de 30 milhões muito rápido. Dura 1 mês e meio o Campeonato Carioca, 30 milhões é um dinheiro que cai muito bem. Muito bem. Bom, falei demais já, né? E vocês, como é que vocês estão? Estão animados para esse ano de 2026? Ou tá assim, rapaz, esse ano aí, não sei não, esse Botafogo aí vai me passar raiva em 2026. Deixa nos comentários que eu faço questão de ler. Vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça de hypar esse vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até o próximo. Fui!